Situação de Verstappen pode ser a saída de Russell da Mercedes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você pode conferir os nossos parceiros aí embaixo, como a Paddock BR, que tem as melhores camisetas para vocês, 100% algodão e não encolhe, e também a Instant Game, que tem jogos em promoção, inclusive o novo The Last of Us Parte 2 para PC. Quero começar este vídeo falando de Red Bull, da situação da Red Bull em si, como você já deve imaginar, e o que nós temos aqui é o Christian Horner informando o que está rolando, exatamente qual é o problema ali da Red Bull, afinal, eles sabem o que é, eles não sabem, como é que eles estão lidando. De acordo com a entrevista que você vê do Horner aí embaixo, ele fala o seguinte: os problemas estão sendo aos poucos compreendidos, né? Eles estão começando a entender o que está acontecendo. Só que qual está sendo o maior problema da Red Bull de acordo com o Horner? O túnel de vento deles está dizendo uma coisa e a pista está dizendo outra. Sendo que o túnel de vento da Red Bull é muito antigo, é um túnel de vento da época da guerra. E o novo túnel de vento, por mais que esteja adiantado no cronograma, só vai estar operacional em 2027. Então a Red Bull está passando por aquilo que várias equipes, todas na verdade, em algum momento passaram aí por esse período de correlação não dando certo no efeito solo, só que eles têm o agravante de ter um túnel de vento muito mais defasado, o que obviamente dá uma possibilidade ou uma margem maior de ter dados que não vão bater com a pista. Horner então explica que conforme eles estão avançando nos grandes prêmios na temporada, estão coletando dados de pista para entender efetivamente o que está acontecendo, já que o túnel de vento dá uma coisa, a pista dá outra, então as soluções do túnel de vento não funcionam na pista, aí eles vão ter que começar a fazer tudo através dos dados de pista. Você se lembra que a Haas levou uma atualização para o Grande Prêmio, se não me engano, do Japão, em que eles pegaram os dados, não passaram pelo túnel de vento, e então esses dados se transformaram em uma atualização que deu certo? A Red Bull vai ter que fazer isso. Fica um pouco mais às cegas, mas é melhor você confiar nos dados de pista do que no túnel de vento nesse momento. Então é o problema clássico, que já falamos inúmeras vezes aqui no canal de diversas equipes. A Red Bull vai conseguir resolver isso? Aí é um assunto para outro momento. A gente vai ter que conversar sobre isso depois, conforme a temporada for avançando. Agora vamos falar sobre a situação de George Russell e o que isso tem a ver com Max Verstappen. O Martin Brundle deu uma entrevista em que ele falou algo que eu já queria conversar com vocês há algum tempo e eu já dei umas deixas, né? Já falei algumas vezes rapidamente com vocês, seja na live, seja aqui também no canal principal, que o George Russell em si, com esse contrato até o final de 2025, ele acaba estando vulnerável a uma possível ida do Verstappen para a Mercedes, apesar de ainda achar que o Verstappen estaria mais encaminhado com a Aston Martin do que com a Mercedes. E eu vou explicar o porquê. A situação é a seguinte: o pessoal do Verstappen já havia se encontrado com o Toto Wolff e com a Mercedes no ano passado, durante toda aquela crise que teve com a Red Bull. Nós sabemos que o Toto Wolff tenta o Verstappen desde muito jovem, desde antes do Verstappen chegar na Fórmula 1, e o Toto Wolff já perdeu algumas oportunidades, e ele não gostaria de perder de novo, inclusive o Brundle fala isso também. No ano passado, o Toto Wolff segurou a contratação do Antonelli o máximo que podia, para ver se o Verstappen ia querer sair da Red Bull. Tanto é que o Antonelli, por mais que o Toto Wolff tenha dado a entrevista falando que ele era a primeira opção e tal, só foi anunciado meses e meses depois da saída do Hamilton. Porque o Wolff queria saber, eu vou conseguir o Verstappen ou não? Eu vou conseguir trazer o cara ou não? O Antonelli tem um contrato que também vai até o final de 2025, porém, o Antonelli é meio que o futuro da equipe. Ele é o prodígiozinho, é aquele que a Mercedes está apostando muito, a Mercedes inclusive queimou algumas etapas com ele para ele chegar na Fórmula 1 e tudo mais. E eu não vou dizer que ele está fazendo feio, porque não está. No último Grande Prêmio teve até uma estratégia que não funcionou muito bem para ele. Então os dois pilotos da Mercedes estão com contrato até 2025. Só que tem uma entrevista do Wolff de janeiro que mostra que o contrato de Russell e de Antonelli, na verdade, tem cláusulas que o próprio Wolff define como complicadas. E essas cláusulas complicadas poderiam aumentar drasticamente a permanência desses pilotos na equipe. Então o Wolff, de certa forma, está protegido. Ele pode acionar essas cláusulas e a gente não sabe se são cláusulas de desempenho, a gente não sabe se são cláusulas em que a Mercedes pode acionar de qualquer forma, se os pilotos podem acionar, nós não sabemos como funcionam essas cláusulas. De qualquer forma, o cenário é que os dois pilotos da Mercedes estão com contrato só até o final de 25 e você tem uma Red Bull
que está entregando um carro que o Verstappen está totalmente insatisfeito, inclusive com o agente do Verstappen tendo um bate-boca, não um bate-boca, mas pagando um sapo ali por Helmut Marko, conforme citamos no outro vídeo. Parece um cenário de prato cheio para o Toto Wolff, para ele justamente tentar o Verstappen para 2026. E aí você pergunta, por que o Russell seria então o cara preterido? Pelo simples fato de que, como citei agora, o Antonelli já seria o cara do futuro da Mercedes, e se o Toto Wolff tivesse tanta confiança assim no Russell, como ele diz que tem, da liderança do Russell, da velocidade do Russell e tudo mais, que, mais uma vez eu vou dizer, o Russell tem feito uma temporada até o momento belíssima, uma temporada muito chamativa do Russell, mostrando uma maturidade muito grande, um avanço muito grande, tem sido excelente acompanhar o Russell nessa temporada 25 até o momento. Fechado parênteses, se o Toto Wolff tivesse essa confiança toda, no momento em que o Hamilton falou que ia sair da equipe, ele já tinha renovado o contrato do Russell, assim como a McLaren fez com Norris, assim como a McLaren pretende fazer com Piastri, assim como o Ferrari fez com Leclerc, etc. Você já pega no primeiro momento possível e renova o contrato do cara, expande esse contrato para mais alguns anos. E não, o Toto Wolff está deixando a gente bater agora abril, daqui a pouquinho chega em maio, e tá vendo como que o mercado vai se comportar, porque existe uma possibilidade real, então, da Mercedes trocar pelo menos um dos seus dois pilotos. E esse um seria, principalmente, o George Russell. Com o cenário do Verstappen, e o Verstappen sendo um sonho antigo do Toto Wolff, e o Verstappen mais do que justificou esse motivo, né? Nós sabemos que o Verstappen é um tetracampeão e que venceu o último título de forma brilhante. Indo para o auge ainda, né? Está no seu auge, talvez ainda possa melhorar mais um pouco. Para o Toto Wolff seria fantástico ter o Verstappen na equipe. Se ele colocasse o Russell e o Verstappen, eu acho que seria um cenário, assim, excepcional, só que os dois não estão se bicando muito ultimamente, né? Então seria vantajoso você ter o Antonelli, que é o jovem piloto que ainda pode crescer muito e ser o próximo prodígio da Fórmula 1, ao lado do prodígio que já vingou, que é o Verstappen. E aí você ganhar o que tem para ganhar com o Verstappen por agora, né, 26, 27, 28, e depois o Antonelli assumir essa bronca aí, já que o próprio Verstappen falou que tem interesse em ficar pouco tempo na Fórmula 1, ele não quer ficar até os 30 e tantos anos, 40 anos. Aí você faria com que o Antonelli assumisse esse bastão do prodígio que pode dominar a categoria. A gente não tem como afirmar que vai, porque, né, não tem como. Então o cenário aqui, ele faz muito sentido. O que o Martin Brundle está falando não é nenhum absurdo. Se o Toto Wolff tivesse essa confiança toda, se ele estivesse tão certo assim do Russell, esse contrato teria sido assinado no ano passado. Mas não, ele está chegando no meio do ano, sabendo que seus pilotos estão aí no mercado ainda, que pro ano que vem tem nada decidido, e com isso ele ainda vai arriscar, quem sabe, não ter o George Russell, mas contratar o Verstappen. E aí ele vai ter que brigar com a Aston Martin, que tem um pacote muito atrativo de Honda, de Adrian Newey, de instalações de última geração que são muito recentes, né? Algumas ainda nem terminaram. Então a Silly Season do meio do ano promete ser um alvoroço. E eu quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!